Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É muito bom reencontrá-los. No estudo das obras de André Luiz, esse manancial tão grandioso de informações, que traz informações à nossa alma, de tanta utilidade, no sentido de despertarmos para o que estamos fazendo aqui na vida, para que possamos compreender as lições sublimes do Evangelho de Jesus, porque todas essas informações elas estão lastreadas na Boa Nova de Jesus. E esses ensinos falam nossas almas. É um compêndio de informações muito importante. Que André Luiz, na qualidade de uma espécie de repórter do mundo espiritual, traz à humanidade ensinos de muito valor para o nosso processo de aprimoramento, para o nosso processo de ensino de nossos espíritos. Afinal de contas, estamos matriculados na Escola da Vida, na Terra, que esse planeta que é um grande educandário de almas. Vimos aqui para nos aprimorarmos, para crescermos, para evoluirmos. Portanto, consultar essa magnífica obra é sempre motivo de muito regozijo, de muita alegria e fonte inesgotável de ensinamentos e de estudos. Eu sempre gosto de quando inicio o estudo de mais um capítulo, e hoje vamos estudar 2 capítulos, o capítulo 25, que denomina-se Efeito da Oração, e o capítulo 26, Ouvindo Servidores. Eu sempre gosto de fazer uma breve síntese do que estudamos nos 2 capítulos passados, de sorte que a gente possa se recordar dos conceitos, das informações trazidas, até porque os 2 últimos capítulos foram muito ricos em informação. A gente retomar o raciocínio para que possamos ter uma compreensão mais abalizada do que estudaremos na noite de hoje. Muito bem. Então, só recordando que André Luiz, na companhia de Vicente, e Vicente é seu companheiro no curso dos mensageiros, curso esse realizado pelo Ministério das Comunicações de Nosso Lar, estão na companhia de Aniceto, que é o instrutor deles, a caminho da Terra. Vão eles fazer a primeira aula prática desse curso, né? E eles chegam e eles pernoitam em Campo da Paz, que é um posto de socorro de Nosso Lar, que é localizado na região lindeira do Umbral Grosso. E eles pernoitam lá, porque o objetivo de Aniceto era chegar naquela noite à Terra para que André Luiz e Vicente pudessem começar o trabalho prático. Mas são aconselhados pelo diretor do Campo da Paz, de nome Alfredo, a pernoitar lá, porque naquela noite os instrumentos de Campo da Paz anunciam uma grande tempestade de emanações mentais, fruto dos ódios, da corrente da guerra. A Terra vivia a Segunda Guerra Mundial. E então eles são convencidos a ficar lá. E sob o argumento de que André Luiz e Vicente precisariam começar o trabalho, o estudo, Aniceto afirma isso. Mas Alfredo disse que ele não precisa se preocupar, porque tem muito o que fazer primeiro em Campo da Paz, porque aumentou muito o contingente de assistidos em Campo da Paz em função da guerra, e também, além da ajuda que eles podem dar no trabalho que se realizar naquela noite haverá um trabalho muito importante junto aos profundamente necessitados internados em Campo da Paz, e dentre as terapias que serão aplicadas a essas criaturas sofredoras, será aplicada a prece. E a prece é um manancial quase que inesgotável de informações importantíssimas, no que Aniceto, o instrutor de André Luiz e Vicente, concordou. Muito bem. Então, estudamos na semana passada que eles, quando se deslocavam para o local da realização do trabalho da terapia da noite, com preces, passaram por vastos galpões, onde tinha uma quantidade muito grande de sofredores, seja de internos sofredores, dementados, não tinham a menor compreensão do que estava acontecendo, muito menos compreensão de que estavam desencarnados. André Luiz teve um breve contato com eles, que o próprio Alfredo conversou com 3, para dar uma ideia a André Luiz e Vicente, notadamente, qual era o estágio daquelas criaturas, e em seguida chegaram a imensos galpões, onde realizar-se o trabalho da noite, e André Luiz ficou muito impressionado, primeiro pelo gigantismo dos galpões, era quase 3 quilômetros de galpões, né? Onde tinha quase 3.000 criaturas sofredoras, mas havia uma peculiaridade naqueles galpões, porque todos aqueles galpões tinham leitos onde todas as criaturas que lá estavam dormindo, num sono profundo,
E André Luiz ficou muito impressionado com o aspecto dessas criaturas, que eram como se fossem múmias. Ninguém se mexia, todos os corpos enrijecidos, com faces deformadas, em situação de absoluto pavor, alguns deles de olhos abertos, vitrificados. E André Luiz ficou muito assustado e perguntou: escuta, de que se trata? Afinal de contas, parece um grande cemitério. Como é possível? Ninguém morre? Como é que pode ter um cemitério no mundo espiritual? Como é que pode essa história? Já nós sabemos que aqui na Terra morre só o corpo, mas o espírito é imortal. Como é que no mundo espiritual existe algo assim? Muito impressionado. E então, Alfredo, o diretor do posto, e também Aniceto informaram que aquelas criaturas que ali se encontravam eram criaturas que, quando encarnadas, ou seja, na última encarnação, tinham eles absoluta ignorância no que diz respeito à questão das reencarnações. Eram criaturas que não acreditavam em Deus, no Criador, e, portanto, levavam a vida sem se preocupar, por exemplo, com a lei de ação e reação, cometiam deslizes, crimes, etc., etc., sem se preocupar com as consequências de seus atos, não é? E como eles tinham a compreensão da finitude, ou seja, tinham ideias que com a morte acabava tudo, né? Ao desencarnar essas criaturas, continuavam dormindo porque eles achavam que a morte acabava com a morte era tudo. Entretanto, como tinham cometido graves desatinos, graves crimes, etc., e como, na verdade, o espírito deles estavam vivos, mesmo sem eles terem essa compreensão, né? Eles dormiam, mas é um sono profundamente agoniado, porque essas criaturas passavam todos os desatinos e os crimes que cometiam o tempo todo. Os pesadelos eram terríveis, porque se existe um tribunal bastante inclemente, é a nossa mente, que acusa-nos das nossas culpas e nossos atos. Então, aquelas criaturas, não obstante os corpos cadaverizados e, ao mesmo tempo, mumificados, duros, faces esbranquecidas como aspecto de mortos, estavam vivos e num sono profundamente dramático. E André Luiz ficou muito impressionado com tudo aquilo. E então, Aniceto, visando fazer uma prova com Vicente e André Luiz, visando, lembremos que quando eles saíram de nosso lar, foram submetidos no centro de mensageiros ao aumento da percepção espiritual deles, para que eles pudessem ter a compreensão, quando começasse a encarar os trabalhos junto aos encarnados na Terra, eles pudessem, ao entender as patologias que as pessoas sofriam, dar uma olhada no que aconteceu, o que aconteceu, o que acarretou aquelas patologias, ou seja, saber a história dessas pessoas, olhar na tela mental e ver o que aconteceu nas últimas encarnações, né? Como foram, então, eles como foram submetidos a esse aumento dessa percepção, Aniceto, o instrutor deles dois, aproveitou o momento, junto àquelas criaturas, e pediu para que André Luiz e Vicente analisassem duas criaturas que estavam ali, dentre aquelas criaturas que pareciam múmias. E André Luiz, então, submeteu a sua investigação uma senhora de Domiano, uma senhora já bastante idosa, e ele ficou muito impressionado que ela adentrou a tela mental de Ana e verificou a situação dramática em que Ana, de forma fria e dramática, assassina uma pessoa que ela envenena, embriaga-o e mata com requinte e crueldade, né? E ele ficou muito impressionado com aquilo, com aquela situação toda, mas ao final, depois que vê tudo aquilo, ele não tem raiva dela em função disso, mas ao contrário, por tudo que ele viu lá em nosso lar, trabalhando nas câmaras de edificação, fica com piedade daquela criatura, tem um olhar para ela, um olhar benevolente para com ela, um olhar indulgente, como diz o conceito de caridade de Jesus, e se apena daquela criatura, fica piedade daquela criatura, porque ela ficou desesperada depois, perturbada por criaturas infelizes que o cercavam, etc., etc., etc. Entendendo que não podia julgá-la, até porque ela é a filha de Deus e todos cometem graves erros, não sabia o passado total dela, não podia julgar. E aí, quando ele estava com essas informações, chega a Aniceto e o chama e diz que só o fato dele ter tido esses sentimentos para com ela, de indulgência, benevolência, para com ela, ajudou-a profundamente. Feito isso, então, a prova foi bem sucedida, que era o que Aniceto queria. Começa, então, o trabalho para o qual eles vieram realizar, né? E a prece, então, começa o trabalho da prece, a terapia da prece, que é feita por Ismália. Por que por Ismália? Porque era o espírito mais sublime que ele estava naquele grupo, né?
Lembremos que Ismália é a esposa de Anicete, é a esposa de Alfredo, diretor do posto de socorro. Ela estava com duas companheiras que vinham das mesmas instâncias espirituais dela, né? Elas três eram os espíritos mais elevados. Em hierarquia espiritual, o quarto era a Aniceto, que era o instrutor de André Luiz. O quinto era Alfredo, diretor do Campo da Paz, e por aí vai. E então começa a magistral prece de Ismália em benefício daqueles quase 3.000 múmias que se encontravam ali. Uma prece belíssima, pela grandeza espiritual de Ismália. Ela começa a prece e André Luiz e Vicente recebem a instrução do seu orientador, ou seja, de Aniceto, que eles devem acompanhar mentalmente, palavra a palavra, a prece que Ismália está fazendo. E era a mesma instrução de todos os trabalhadores que ali se encontravam. E por quê? Porque a prece feita todos unissonamente, há um aumento do potencial grandioso, porque essa prece feita unissonamente tem uma capacidade de aumentar o potencial grandioso de assistência, né? Ou seja, o influxo dessa prece é muito grandiosa. E André Luiz ficou muito impressionado que quando a Ismália começa a fazer a prece, com o coração cheio de sentimento, etc., ela se transfigura, como aconteceu com Jesus lá no Tabor. Nós relembramos a cena do Evangelho, claro, guardando as proporções, mas a esposa de Alfredo enche de luz, radiante de luz, maravilhosa, e a gente tem uma compreensão. André Luiz também olha para todos que estão fazendo a prece, e ele nota que todos também. Parece algo assemelhado, entretanto, cada um tem uma capacidade de autoiluminação, ou seja, compatível ao estágio evolutivo de cada um deles. E mais, André Luiz também percebe que a própria luminosidade e a claridade da luminosidade de cada um emitia era diferente, dependendo do estágio evolutivo de cada um deles. Por exemplo, Ismália emitia uma luz diamantina, azulada, ela e as duas companheiras. Já Alfredo, que era o quarto mais evoluído, emitia uma luz, a luz de Alfredo era uma luz diferente, era como se fosse, como é que eu vou dizer, é uma luz quase rosa, uma luz muito bonita, e a de Alfredo era uma luz esverdeada e por aí vai. Cada um estágio evolutivo deles tinha uma luminosidade e uma quantidade de luz que emitia cada um deles diferentemente. André Luiz ficou muito impressionado com isso. E continuando a magnífica prece de Ismália, que era por todos acompanhada, André Luiz viu um outro aspecto, viu outra coisa que ele sempre ficou muito admirado. Como resposta da magnífica prece feita a Deus por Ismália, começa então, como resposta, começa a jorrar do alto flocos esbranquecidos, que começa a jorrar sobre os que oravam, não sobre as criaturas sofredoras, mas os que oravam. Mostrando de forma muito objetiva e clara que Deus assiste o homem pelo homem. As criaturas que intercedem junto a Deus, as bênçãos jorram primeiro para aquele que está orando, e aquele que está orando, em seguida, que está fazendo a prece, é que vai beneficiar o destinatário. Então, aqueles focos de luzes radiantes jorravam sobre cada um deles, sobre a testa, e era absorvido pelo espírito, pelo perispírito de cada um deles, né? Depois que a prece continua, etc., André Luiz ficou muito impressionado com o segundo episódio magnífico, porque essas pétalas, esses flocos que, digamos assim, que era absorvido pelo espírito de cada um deles, pelo perispírito, daí começa a jorrar do tórax de cada um deles luzes que eram bolhas de luzes jorradas ao alto, com as cores que cada um espírito tinha, uma luminosidade com essas cores, cada um tinha uma luminosidade diferente, não é? E essas luzes, essas bolhas que eram jorradas ao alto, em seguida eram atraídas para os corpos das criaturas sofredoras que ali estavam, as famosas múmias, aqueles espíritos sofredores. E começou esse trabalho de forma extraordinária. E ele notou também que cada espírito, dependendo do grau de elevação, não obstante a luz que vinha, que caía dos céus, as flocos de energia vindo dos céus, era igual para todos, ele notou que cada um deles recebia de forma diferente. E aí, no magistral livro também, Entre a Terra e o Céu, Aniceto melhor, Ministro Clarencio, que dá uma palestra sobre a prece, ele nos afirma exatamente isso,
que é Deus, o Pai misericordioso e bom, o fluxo, o tono divino que jorra do coração de Deus, jorra das alturas resplandecentes celestiais, jorra de lá até as regiões infelizes, das regiões umbralinas, regiões trevosas, regiões das sombras. Esse fluxo, esse refluxo, essa luz divina jorra para cima e para baixo o tempo todo. Ou seja, ela jorra igual para todos. Entretanto, a capacidade de percepção desse tono sublime, esse tono de Deus, né? A capacidade de recepção de cada um deles depende do estágio evolutivo de cada um deles. Portanto, como Ismael era o espírito mais elevado que ele se encontrava, ele recepcionava muito mais do que André Luiz, por exemplo, ou do que Vicente, ou do que Aniceto, porque, até o ministro Clarencio explica que é como isso acontece na energia elétrica. Segundo ele, nós temos uma espécie de um transformador da energia elétrica. Imagine, a energia elétrica é gerada na usina, que sai com toda a força. Entretanto, os transformadores de energia elétrica, eles fazem a transformação para cada consumidor, dependendo da necessidade de cada um deles. Por exemplo, uma choupana no pé de uma colina que tem um bico de luz requer muito menos energia do que uma indústria automobilística que precisa muito mais. Então, ele diz que cada um de nós, depende do estágio evolutivo, quando vamos interceder em benefício de alguém, nós somos esses transformadores. O tono divino cai igual para todos. Entretanto, a capacidade de absorção de cada um de nós, do nosso perispírito, depende da nossa evolução. Nós somos esses transformadores, que temos a capacidade de armazenar esse tono sublime, cada um de nós, de forma diferente, depende do estágio evolutivo de cada um de nós. E vai explicar mais na frente o próprio Aniceto, de que esse tono sublime que cai de Deus, ele passa por nós. E quando passa por nós, ele se impregna com o nosso magnetismo. Por isso a cor de cada um é diferente. Olha que informação interessante, não é? Então veja que maravilha. Deus assiste o homem pelo homem. Essa que é a grande questão. E ao final desse trabalho magistral, que é uma síntese do que a gente viu aqui há pouco tempo, nós vamos então começar no capítulo 25, que é o efeito da oração. Não obstante ter explicado um pouco na semana passada, mais detalhes virão hoje nesse capítulo. Então, nos diz André Luiz, as luzes da prece inundavam o vasto recinto. Ou seja, lembra que quando André Luiz falou que antes de começar a prece, todas as luzes foram apagadas. As luzes que estavam ali iluminando aquele ambiente, aqueles quase 3 quilômetros daquele cemitério estranho no mundo espiritual, eram as luzes que jorravam do alto, né? Então, as luzes da prece, não era? Inundavam, era tanta luminosidade. E aí é a história, é a questão da prece feita unisonamente. Todos direcionados, a prece é um momento, é um colóquio entre a criatura e o Criador, todos enviados ao Criador um pedido de socorro àquelas criaturas que estavam ali infelizes, e o teor da prece é todo nesse sentido, a resposta dos céus. Todos receberam aquela luz sublime, e cada um recebeu em conformidade com o seu estágio, e beneficiando. Então, essa quantidade de luzes que cada um recebeu, que estava beneficiando aquelas entidades infelizes, é exatamente o que está dizendo aqui. As luzes da prece inundaram aquele vasto recinto. Que recinto? Aqueles 3 quilômetros onde estavam aquelas criaturas sofredoras ali, deitadas, né? Palpitava em tudo, diz André Luiz, agora, uma claridade serena, doce e radiante. Ou seja, é exatamente o efeito. As luzes que jorram do alto são as bênçãos adivinhas de Deus, impregnada com o magnetismo de cada um daqueles que estavam com o desejo verdadeiro de servir em nome de Deus, né? Muito diversa, diz ele, da luminosidade artificial. Claro, era uma luz completamente diferente. Ela dizia, falava uma claridade serena, doce e radiante, porque estava impregnada pela grandeza que vinha do coração do Pai, e mais impregnada pelo amor de todas aquelas criaturas que estavam com desejo de ajudar aqueles infelizes que estavam ali. Então, essa docilidade da claridade, aquele ambiente embalsamado, que estava balsamizado, melhor dizendo assim, daquele ambiente, era decorrente desse sentimento de amor de todos que estavam orando com o propósito de ajudar aquelas criaturas infelizes que ali estavam. Diz ele, os flocos radiosos que jorravam, que partiam de nós, multiplicavam-se no ar. Ou seja, todos que estavam enviando as energias sublimes para aquelas entidades infelizes, todos estavam mandando ao mesmo tempo, se multiplicavam. Como se obedecesse o misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos. Por que inanimados e enrijecidos? Porque aquelas criaturas infelizes estavam ali como se fossem mortos, eles acreditavam na morte, né? Estavam inanimados e enrijecidos porque eles não se mexiam, nem moviam os olhos, nem coisa nenhuma, até então, né? Dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas, ou seja, a impressão que dava que aquela luminosidade que todos estavam doando, a luminosidade que vinha de Deus, que cada um recebia e estava encaminhando para aquelas criaturas, a ideia é que estava penetrando célula a célula daquelas
múltiplas criaturas, que lá estavam quase 3.000 criaturas, diz ele. Eu estava boquiaberto, André Luiz, porque nunca tinha presenciado isso, diz ele. Não me fora permitido contemplar fenômeno desta natureza em nosso lar. Ou seja, ele nunca tinha visto nada parecido, segundo ele. Aliás, concluía ele, ainda não receber auxílio magnético à percepção, senão poucas horas antes da viagem. Então, ele está deixando muito claro com essa explicação que essa percepção dessa assistência sublime advinda do Pai só seria possível de ser percebida por espírito que tivesse recebido a percepção magnética, como ele e Vicente receberam lá no centro de mensageiros antes da viagem. Ou seja, ele está dizendo, então, que é possível que em nosso lar tenha acontecido isso, nas muitas preces, mas ele não tinha percebido, porque não tinha ainda recebido o auxílio para a percepção magnética. Mas ali ele estava podendo ver aquele espetáculo grandioso e entendendo a beleza da prece, entendendo as múltiplas possibilidades, que a gente não tem essa compreensão. E essa prece de Ismael, ela é muito elucidativa e instrutiva para nós. A partir da prece de Ismael, mudou completamente a minha visão especial na grandeza, na beleza e na profundidade da prece. Que todos nós podemos ser esse instrumento de Deus, no benefício a qualquer das pessoas. E não entendemos, até olhar a prece de Ismael nesse livro, e também ler o livro Entre a Terra e o Céu, eu não tinha, confesso, a compreensão da grandiosidade desse recurso magistral que é a prece, essa intercessão em que pedimos a Deus em nome de outros ou de nós mesmos. Né? Ninguém está dizendo isso. Muito bem. Diz ele, a claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Por que crescia? Porque continuava a jorrar dos céus os flocos que estavam chegando, alimentando o espírito de cada um deles, que continuava na prece, e continuava em boia chegando aquelas criaturas, aquela multiplicidade de criaturas que estavam ali deitadas, recebendo aquela assistência naquela noite. Muito bem. Muito bem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Eu fico imaginando como era bonito, porque imagina, ele fala que além da luz cair, lembremos que na hora que ela é recepcionada por cada um deles, as luzes, as bolhas luminosas saem do peito de cada um deles, saem de uma coloração diferente, dependendo do estágio evolutivo de cada um deles. Tinha uma coloração diferente, que estava impregnada com o magnetismo de cada um daqueles espíritos. Olha que coisa maravilhosa. Tem um espetáculo de luzes ali, multicoloridas, belas, etc., suave, etc., etc., etc. Muito bem. Agora, porém, abandonarmos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Ele está dizendo que, por um momento que estavam todos eles na prece, deram um tempo, mas a luz continuava caindo. Diz ele, nossos corpos, diz André Luiz, todavia, continuavam envolvidos em vastos ciclos radiantes. Ou seja, eles terminaram a prece, mas as luzes continuaram a chegar, continuavam os flocos caindo e ele irradiando, ou seja, o efeito da prece é importante a gente entender que ela não cessa assim que conclui a prece. Está dizendo isso. O efeito foi tão grandioso e foi tão generoso que veio de parte das regiões resplandecentes celestiais, que ela continuou, mesmo tendo aquele momento da conclusão, continuou as luzes a jorrar por um bom tempo. Ou seja, o efeito grandioso da prece, que a gente não tem essa compreensão. E isso é muito importante a gente estudar com muita tranquilidade a prece de Ismael, concomitante com aquele segundo capítulo entre o livro Entre a Terra e o Céu, porque a gente vai ter uma compreensão da beleza e da profundidade dos efeitos da prece. Quando eu dizendo, comecei a ver como o caso de Ana. Ana é aquela senhorinha que ele examinou a tela mental dela, que viu ela cometendo aquele grave crime, né? Comecei, porém, a ver como, no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam um núcleo de sombra. Ou seja, não era só Ana que cometeu graves erros. Ele está querendo dizer que todas aquelas criaturas, estavam ali quase 3.000 múmias, cometeram gravíssimos erros, gravíssimos crimes na última encarnação. E o grande objetivo de Aniceto, quando pediu para que André Luiz analisasse Ana e fizesse um diagnóstico dela, para nós termos uma compreensão. E também André Luiz. Nós que eu digo porque eles põem no livro, para compreender que naqueles 3 quilômetros que ali estavam, quase 3.000 criaturas, todos eles cometeram gravíssimos erros, senão não estavam ali. Ou seja, era para ter uma ideia de um perfil daquelas criaturas que estavam ali. Todas aquelas criaturas que estavam adormecidas ali cometeram graves erros no passado.
graves erros. Não tinham ideia da compreensão da existência de Deus, não tinha ideia da lei de ação e reação, e por aí vai. É isso que ele está querendo dizer. Então, ele está dizendo aqui que ele teve uma compreensão que todos tinham um núcleo de sombra em sua mente, porque cometeram graves erros. E é exatamente esses, os sonhos que eles tinham, terríveis, eram exatamente essas imagens que passavam o tempo todo, dos graves erros que cometeram, né? O tempo todo. Eram esses pesadelos que eles tinham, né? Então, apresentavam o núcleo de sombra, além das máscaras mortuárias, que eram criaturas como se estivessem mortos, né? Núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas, ou seja, por que dentro de forma variadíssima? Porque cada um deles cometeu crime de natureza diferente. Então, era perceptível com aquelas luzes jorrando sobre eles essas imagens, ou seja, com a capacidade do aumento da percepção da luz, a pessoa vê isso com uma facilidade muito grande com o tratamento que estava sendo realizado naquele momento. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então, pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, aqueles da situação que estavam, começaram a dar sinais de vida. Ou seja, aquelas criaturas que estavam ali imóveis, não moviam nem sequer o olho, ao receber o influxo sublime das luzes que caíam sobre ele, as bolhas com variações em colorações diferentes, impregnados por magnetismo de cada um que estava lhe doando, começaram a reagir, começaram a mexer-se, dar sinais de vida. Olha que coisa interessante. Ou seja, o tratamento teve uma eficácia importante para o despertar daquelas criaturas. Isso é efeito da oração. O capítulo é efeito da oração. Ou seja, o efeito... Se aquelas criaturas, ninguém movia nada, era aquela criaturas fáceis, pálidas, como se fossem múmias, eram corpos ictus que não se mexiam, ninguém se mexia, de repente começaram a dar sinal de vida. Começaram a se mexer, começaram a verbalizar som e tal. Olha o que ele diz aqui. Muito bem. Deixa eu passar aqui a pagininha. Opa. Passar aqui a página. Muito bem. Alguns daqueles infelizes, diz ele, deixaram escapar gemidos angustiosos. Olha o efeito da prece. Olha o efeito benéfico do vendo volto a dizer, as sublimes emanações das regiões sublimes, das regiões resplandecentes vindo de Deus, mas impregnadas, começaram a reagir. Então, alguns começaram a gemer, a gemir. Por que gemidos angustiosos? Porque eles estavam verbalizando o que estava passando no coração deles. Ou seja, eles estavam ali passando verbalizar aquilo. Antes eu não tinha capacidade, mas agora sim, começava a externalizar os gemidos. Outros falavam em voz alta, verbalizando o que estavam vendo, as dores. Imagina os gritos dos crimes, das dores, imagine, dando conta dos pesadelos, exatamente, então verbalizando, ou seja, dando conhecimento do que estava passando na cabeça deles, os pesadelos, que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. O sonâmbulo, na verdade, ele verbaliza o que está pensando, está falando, tal, está sonhando. Tudo divino que caía das regiões sublimes como fruto da prece, ou a resposta da prece que todos fizeram a Deus, pedindo assistência àquelas criaturas, volta a dizer, impregnados todos eles com magnetismo e com amor daqueles que estavam doando essas energias. Né? Muito bem. Muitos moviam os pés e as mãos como se esforçassem por fugir do sono doloroso. Aí eu botei observação aqui, não percebi o que estava recebendo ajuda. Não, ele não tinha a menor noção disso, porque na cabeça deles, primeiro eles estavam desencarnados, né? Aquele sono, ele não tinha a menor compreensão. Ora, se os que estavam naquela fase inicial que eles passaram lá, aqueles dementados, não tinham noção que era desencarnado, imagina aí, ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Na cabeça deles, eles estavam dormindo, não tinha a menor compreensão do que estava acontecendo. Muito bem. Eminentemente surpreendido, diz André Luiz, reparei que dois daqueles quase 3.000 se levantaram. Olha que coisa interessante. Daquelas múmias que nem sequer se mexiam, 2 conseguiram levantar, distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive sob curativo. Estão lembrados, gente, que lá, quando chegou André Luiz, Vicente, todo aquele grupo, com alimento, com sopa, com água fluidificada, e tal,
muitos receberam sopa, outros receberam água fluidificada, muitos receberam passes, e outros receberam sopro curativo. Nós falamos sobre o sopro curativo. Ele está nos dizendo que aqueles 2 que levantaram estavam naquele grupo que receberam, além de todos os benefícios, o sopro curativo. Vê como o sopro curativo é importante para despertar. Lembra que o sopro você tá doando fluidos. Esses fluidos, com as energias sublimes da prece, estimulou-os ao processo de acordar. 2 acordaram, chegaram no dia a levantar. Que coisa interessante. 2 dentre quase 3 mil. Veja que coisa extraordinária. Como o fato é grave, só 2 conseguiram levantar. Muito bem. Recordei que ambos faziam parte, como disse, daqueles que haviam recebido em toda parte, todo tipo de assistência, o sopro. Muito bem. Olharam-nos, ou seja, os que acordaram os 2, olharam de longe como loucos, ou seja, loucos, tipo, não noção do que estava acontecendo, né? Que acordassem de súbito e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Ou seja, eles levantaram, não tinham a menor noção, levantaram, não sabiam nem ideia do que estava acontecendo, absolutamente. Né? O estado deles era muito dramático, ter se levantado foi algo extraordinário, né? Mas não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou, ninguém que está dizendo, daquele grupo dos trabalhadores que estava ali, ninguém esboçou a menor disposição em segui-los. Seguir quem? Os 2 que levantaram e correram. E quando me dispunha, ou seja, a correr atrás deles, instintivamente, a fazê-lo, Alfredo, o diretor do Campo da Paz, deteve-me, exclamando: não se preocupe, André, eles seriam amargamente surpreendidos. Olha que informação interessante. Seriam amargamente surpreendidos, os servidores que levantaram, se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Ou seja, se eles fossem agora dito que estavam dormindo, e etc., que estavam ali, seria um choque para eles. Seria um choque. Como, na verdade, lembra que eles passaram entre aqueles enlouquecidos, daquele grupo grande lá, que disseram que se fosse dito estado que tinha desencarnado, não ajudaria em nada, ao contrário, atrapalharia, também da mesma forma dizendo que é ele. Mas se ele fosse agora, dado conhecimento que estavam dormindo, não, deixa eles continuarem acreditando que estavam sonhando. É melhor assim, ou seja, para o tratamento, isso é um processo gradativo. Nem aqueles intermediários que Alfredo conversou com aqueles 3, que era um outro grupo que está numa situação intermediária do tratamento. Não tinha percepção de que estavam, que sequer tinham desencarnado, e Alfredo não disse em nenhum momento, ao contrário, que isso é um processo gradativo, né? Diz Alfredo, ó, é melhor que acredite que estavam a sonhar. É melhor assim. Aí eu botei aqui. Não tem o menor conhecimento de que é desencarnar, e muito menos está se submeter a tratamento nenhum. Eles continuam achando que estão sonhando, mesmo que tenham acordado. Porque o estágio das criaturas era muito grave, né? Isso que ele está querendo deixar muito claro. Não poderia fugir, diz Alfredo, não poderia fugir às nossas fortificações. Eles estão dentro de Campo da Paz, que é uma espécie de um castelo medieval. Nossas fortificações, e voltaram a pedir socorro, ou seja, eles vão correr, ou pedir socorro em algum lugar, né? Nos dependências. E nos dependências, como todos já têm a compreensão de que não devem dizer o que está acontecendo, dizer, lá quando forem pedir socorro nas dependências, aqui serão recolhidos para adequado tratamento. Ou seja, qual tratamento? Lembra daquele grupo que passou, que tinham os camaradas lá, tipo, os intermediários, que não tinham compreensão, estavam desencarnando? Você vai ser submetido a um tratamento compatível ao estágio deles. Não vai ser dito a eles que não estavam sonhando, não. Vão participar daquele grupo intermediário que foi abordado por André Luiz e Vicente quando vinham. Aqueles senhores conversaram com eles, etc. Achavam que estavam encarnados todos eles. Você não tem conhecimento que estavam encarnados. Muito bem. Continuo dizendo. Assim, é outra fase de tratamento, os que despertam como loucos. Muito bem. Continuamos silenciosos, diz André Luiz, mais alguns minutos, e notei que as luzes se foram apagando gradativamente. Que luzes? As luzes da prece. Ou seja, passou um bom tempo, o efeito da prece continuou jorrando sobre aquelas criaturas, por um bom tempo, dizendo, por alguns minutos. E notei que as luzes se foram apagando gradativamente. O tratamento estava acabando, diz ele. Ao passo que os cadáveres retomaram a imobilidade anterior. Quando terminou, quando o influxo da prece impregnado com o magnetismo dos que estavam doando deixou de jorrar nas múmias, eles pararam de novo. Ou seja, o efeito, quando acabou, eles continuaram da forma como estava. Ou seja, só acordaram 2, daqueles quase 3 mil. E aqueles que submeteram o tratamento todo, inclusive do sopro. É muito importante essa compreensão
da eficácia do sopro, pela doação fluídica. Importante essas compreensões. Continua, muito bem. Ismália declarou terminada a nossa atividade da oração, e o administrador, que é Alfredo, que é o esposo dela, após o sinal luminoso, né, que tem a maquininha da ação luminoso, que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se Alfredo para nós, exclamando. Para nós quem? Para André Luiz, Vicente e Aniceto. Gratíssimo, agradecendo a eles pelo concurso fraternal. Por que gratíssimo, gente? Olha, é muito importante a gente ter uma compreensão disso. Primeiro, volto a dizer, o trabalho que eles estavam realizando naquela noite trouxeram grandiosíssimas informações, grandiosíssimos aprendizados a André Luiz, a Vicente e também a André Luiz. Né? Mas também teve uma ajuda importante. Lembremos que Aniceto era o quarto espírito mais evoluído, estava ali. Era Ismália, as duas colegas que vinham com ela, e André Luiz, e Aniceto. Ou seja, a ajuda de Aniceto e também de André Luiz e Vicente, não obstante ser espíritos bem mais atrasados, foi importante para beneficiar aquela quantidade de espíritos que estava ali. Ou seja, realizou-se um grande trabalho naquela noite. E, além do conhecimento deles, de participarem e verificar os grandes aprendizados que tiveram naquela noite, eles ajudaram certamente aquele grupo de criaturas, com o amor deles e com a ajuda do magnetismo deles, e também de ser portador das bênçãos adivinhas do Pai amado. Né? Então, gratíssimos pelo concurso fraternal. Diz Alfredo, realizamos um belo serviço intercessório, ou seja, de intercessão dos outros. Um grande trabalho e ajuda aquelas criaturas que estavam ali necessitadas de assistência. Né? Diz, olha que informação interessante de Alfredo. Desde alguns dias, ninguém se levantava. Ele está querendo dizer que toda noite aquele trabalho é feito lá em Campo da Paz, mas fazia dias que ninguém se levantava naquele dia, dois se levantaram, talvez por ter sido um trabalho com a ajuda, inclusive, deles, né? E talvez um trabalho reforçado, certamente, com a presença de Ismália, que Ismália não mora lá, nós sabemos disso, e as duas companheiras dela. Volto a dizer, André Luiz não nos diz isso, mas deixa claro na narrativa dele. As duas companheiras que estavam com Ismália ali vieram com ela, quase o mesmo nível espiritual de Ismália, não vieram à toa. Ismália veio visitar o marido, mas elas, claro que vieram fazer um trabalho. Esse trabalho, ou outros trabalhos. Eu não vim acompanhar Ismália para visitar o marido, não tinha sentido algum. Os espíritos, quanto mais elevados, mas têm o que fazer no mundo espiritual. Eu não viria de graça para acompanhar Ismália para visitar o marido, não tinha sentido algum. André Luiz não diz isso aí, mas é muito claro a gente compreender. A gente subentende isso. Então, além de Ismália, grande envergadura espiritual, vieram duas companheiras, quase no estágio evolutivo delas, deram uma contribuição imensa. Lembra que a mesma luz que elas emanavam, Ismália não emanavam, quase mesma tonalidade, etc. Deram uma ajuda grandiosíssima, além de Alfredo, que era o quarto espírito mais elevado ali, e André Luiz e Vicente. Então, o trabalho teve tanta importância que duas criaturas levantaram, segundo Alfredo. Há dias que ninguém se levantava, mas pela essa ajuda substanciosa, duas criaturas dos quase 3.000 conseguiram levantar. Isso é interessante. É interessante como André Luiz nos busca, nos deixa pensar, nos deixa raciocinar dessas questões todas. Muito bem. Aniceto, percebendo-nos, a quem percebendo a perplexidade, a quem? A perplexidade de André Luiz e Vicente, naturalmente, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, diz o instrutor. Portanto, que o tempo todo André Luiz e Vicente estavam sendo submetidos a orientações de Aniceto, que é o instrutor, mas também a gente vê que o próprio Alfredo, o diretor do Campo da Paz, de vez em quando passa também informações no sentido de passar para eles informações interessantes. Com o objetivo, como ele disse, olha, vocês não tiveram condições de ir para a Terra, mas vocês vão receber informações importantes. O próprio Alfredo disse isso lá, quando convenceu-os a pernoitar lá em Campo da Paz. Então, diz Alfredo, diz Aniceto, conforme viram, você, Vicente, André Luiz, conforme viram o trabalho da prece, olha que informação bacana, conforme viram o trabalho da prece, é mais importante do que se pode imaginar nos ciclos encarnados. Nós aqui, nós da Terra, não temos a compreensão da grandiosidade dos efeitos e da sublimidade do trabalho da prece. É isso que, na verdade, André Luiz relata no livro, como sendo a instrução de Alfredo, que é muito importante para a gente.
para a gente compreender e dar muito mais importância ao trabalho da prece e como fazê-la, e como utilizar como instrumento terapêutico importantíssimo. Né? Às vezes a gente vai para a casa espírita, faz a prece, ou faz pelos outros, não tem a compreensão da largueza, da dimensão, da importância do trabalho da prece. Diz a Aniceto aqui, conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar nos ciclos encarnados. Nós, né? Não há prece, diz Alfredo Aniceto, não há prece, olha a informação, não há prece sem resposta. Toda prece tem uma resposta. Olha que informação bacana. Essas informações aqui, se vocês lerem o capítulo 2º do livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarence diz a mesma coisa. Não há prece sem resposta. Toda prece tem uma resposta, diz ele. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. Não é apenas súplica, quando está fazendo uma prece a Deus, não estou apenas suplicando a Deus. Não é apenas súplica. Não é apenas um pedido, diz Alfredo Aniceto. Não é apenas um pedido, não. É comunhão, gente. O que é comunhão? Você comungar com alguém, unir energias. Você é comunhão entre o Criador e a criatura. Ou seja, a criatura, nós, filho de Deus, que pedimos a Ele, é um momento de comunhão. É um momento de colóquio, onde a gente vai conversar, dialogar com o Pai, rogar o coração do Pai, a assistência dele. Mas não é só um pedido, é uma comunhão. Ou seja, há uma união de energias entre a nossa e a do Pai. Há uma comunhão, há uma união de sentimentos. Porque a prece sem sentimentos, o valor é zero. Nós sabemos disso. Então, a prece ela é importante, mas tem que ter sentimento. Por isso, a importância de fazermos todos com sentimento, para orientar todos a fazer as mesmas palavras, etc, etc. Então, diz Aniceto, a prece é comunhão entre o Criador, que é Deus, o Pai, e a criatura, constituindo, assim, dessa comunhão, dessa confluência de sentimentos, né? Constituindo assim, olha a informação que é muito importante de Aniceto. O mais poderoso, ele não tem nada mais poderoso. Influxo. O que é influxo? Efeito, influência. O mais poderoso influxo magnético. Mas não tem nada mais poderoso que conhecemos. Olha, gente, que informação interessante. Ele diz, ó, vocês da Terra não têm noção da importância da prece. A prece mesmo não é só um pedido. Não, é uma comunhão entre a criatura e o Criador. E mais, a prece feita é o mais poderoso influxo, efeito, influência magnética que existe. Não tem nada mais poderoso que isso. Ou seja, a prece feita com sentimento é algo grandioso, no sentido de curar, de renovar, de transformar. Então, devemos fazer a prece com muito amor, com muita vontade, etc., que ela tem um efeito grande, tem um prisma muito grande. Você vê, ali estava iniciando 3.000 criaturas. Aquela prece iniciou um monte de criatura que é feito com muito amor, muita coordenação, etc, 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 etc. Olha que coisa interessante. Diz mais Aniceto. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa, olha essa informação também que vai ser dada agora, também está lá na palestra do ministro Clarencio, lá Entre a Terra e o Céu. Olha só, acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Ou seja, quando a gente roga às entidades das trevas apoio para cometer um crime, tem repercussão também. Recebemos ajuda das criaturas infelizes, mas contraímos dívida com eles. É isso que ele está colocando. Olha que coisa interessante. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental de fazer um pedido às entidades infelizes para fazer o mal, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Olha que informação interessante. Aí ele diz, olha, se a oração feita a Deus, ao Pai, traduz atividades no bem divino, ou seja, você faz um pedido a Deus, venha de onde vier a prece, não importa de onde vier, seja no sentido de beneficiar alguém a Deus, venha de onde vier, encaminhar-se a esta prece para o além em sentido vertical, para cima, né? Busca do coração sublime do Pai, né? Buscando as bênçãos da vida superior, as culminâncias siderais. Toda prece é repercussão. Quando você estabelece uma prece pedindo as bênçãos, lembra que lá foi dito lá no livro da Terra e o Céu
que todas as criaturas encarregadas de recepcionar essas preces e chegar até a quem pode equacionar, ajudar, que pode, quer dizer isso, né? Cumpre-nos advertir que os maus, olha aí, os maus respondem aos maus no plano inferior. Quando você faz uma solicitação ao mal e não é prece, Clarence explicou, não é uma invocação, é diferente. Prece é quando você pede aos sublimes, a Deus e os seus assistentes divinos, a prece, no campo do bem. Quando você pede a intercessão das criaturas e das sombras, não é prece, é invocação, segundo o 1040, diz lá muito bem, lá no livro da Terra e o Céu, no capítulo 2, as páginas 9 e 11. Que coisa interessante. Então, diz, olha, os maus respondem aos maus nos planos inferiores. Ou seja, a prece é direcionada ao alto, ao bem, né? Ele diz aqui, o sentido alto vertical sobe, e as inferiores é para baixo, né? Para as entidades das trevas, infelizes, né? Entrelaçando-se mentalmente uns com os outros, né? É interessante a gente ter essas compreensões. Quem impede o mal recebe a ajuda do mal, mas assume dívida com aquelas criaturas. Lembra da senhorinha da Ana que cometeu aquele crime grave que André Luiz viu, aquela situação? Quando ela comete o crime grave contra aquele senhor, em seguida as entidades das trevas se juntam a ela, começam a perturbá-la, etc, etc, etc. Isso é o resultado do ato dela, né? Interessante essas compreensões. Continua dizendo ele, é razoável, porém, destacar que toda, né, toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe, de quem? Das forças supremas do bem. Delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Foi exatamente o que está acontecendo. Quando Ismael e aquele grupo rogou a Deus, ao Pai, a intercessão para aquele grupo de sofredores, estava aqui 3.000 criaturas, de pronto a resposta veio, de pronto, para ajudar aquelas criaturas sofredoras. Ou seja, em favor da coletividade, como realização naquela oportunidade. Quando se pede em favor da humanidade, portanto, é muito importante ter essas compreensões, nunca deixar de fazer as preces pelo planeta, pela paz, pela harmonia, etc., pelos que sofrem. Essa prece, de pronto, vem assistência de imediato. Foi acontecendo na prece Ismael. Quando está falando da prece impessoal, quando você pede a prece em favor de criaturas que estão necessitadas, a prece vem de pronto, imediato. O efeito é imediato. E ele terminou de mostrar que o efeito na prece Ismael. É importante ter essas compreensões. Tá certo? Continuo dizendo. Sobre os que oram, olha que formação importante para a gente ter a compreensão do efeito da prece. Lá atrás já foi mostrado que quando a gente faz a prece vem, o efeito chega a cada um de nós, para chegar a quem beneficia depois. Nós somos um intermediário. O maior beneficiário somos nós que fazemos a prece. Nós somos o intermediário do bem que vamos fazer a terceiros. É isso que ele está querendo dizer. Olha o que ele diz aqui. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, ou seja, de quem? Solicitando ajuda para outrem, como aconteceu para as criaturas sofredoras ali, fluem das esferas mais altas o elemento força. Esse elemento força que ele está falando é a confluência de energias, é o pedido feito que se junta às energias que vêm do coração do Pai. Esse elemento força, essa energia que se junta ao pedido feito de coração com as energias que fluem do alto, que são recepcionadas. É o que ele diz. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas o elemento força, que vitalizam, beneficiam nosso mundo interior. Nosso mundo de quem? De quem faz a prece, gente. Nós somos o maior beneficiário da prece que fizemos aos outros, do bem que façamos aos outros. O maior beneficiário é quem é protagonista desse bem. Se eu faço bem a alguém, seja lá que bem for. Eu usei a figura da semana passada da mangueira do jardim, é isso. A mangueira vai aguar o jardim, o maior beneficiário é a mangueira. A água primeiro beneficia a mangueira. Nós somos essa mangueira do bem que vamos fazer alguém. Quando ele está rogando as bênçãos dos céus a alguém, essa bênção cai em mim. Se eu vou aplicar o passe a alguém, é a mesma ideia. O passe, a energia passa por mim para chegar a alguém. O benefício que eu vou fazer a alguém que eu desejo fazer, primeiro passa por mim, sou mal beneficiado disso. Os elementos forças que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos, ou seja, trazendo benefícios a nós próprios, as experiências divinas em nós, e se exteriorizam, depois de passar por nós, em seguida, contagiados. Olha que coisa interessante, gente. Contagiados de nosso magnetismo pessoal. Por isso que quando, na verdade, se fazia as preces e caíam os flocos sobre a mente de cada um,
Quando saía do corpo as bolhas, chegava a cada um deles, ia com uma cor diferente, porque está impregnado com o magnetismo de cada um. Está dizendo isso aqui, ó, que vitaliza o nosso mundo interior, edificando nossa esperança, se exterioriza em seguida, contagiado de nosso magnetismo pessoal. É o amor, o nosso magnetismo que a gente coloca, ó, no intenso desejo de servir com o Senhor. É Deus assistindo o homem pelo homem. Quando eu rogo a Deus as bênçãos para ajudar outrem, essas bênçãos beneficiam a mim e também vai impregnar com o meu magnetismo pessoal. É o meu quanto de ajuda. Tem a ajuda do Pai? Tem. Mas também tem o meu quanto de ajuda. Quando eu também aplico um passe, a ideia é a mesma. Eu aplico o passe com ajuda que vem da espiritualidade, que chega até mim, mas vai com o meu magnetismo, também que vai ajudar aquela criatura. Ah, o do sopro é a mesma ideia. Os fluidos que eu ajudo a terceiro estão impregnados com a ajuda da espiritualidade que vem. É a mesma ideia, meus amigos. É a mesma terapia, a mesma compreensão. Então, diz, olha, este teoria, em seguida, contagiado do nosso magnetismo pessoal no intenso desejo de servir. Então, sempre que a gente deseja ajudar alguém, todos podemos ajudar. Não há ninguém que não possa ajudar outrem, que não seja material, mas cada um pode dar um pouco de si, fazer o bem, uma prece, todos podemos fazer. E ajudamos, naturalmente, com que temos capacidade. Nós já vimos que cada um de nós temos capacidade diferentemente. Claro, uma criatura muito mais elevada tem a capacidade de ajudar muito maior, porque recepciona muito mais, nós vimos isso. Muito bem. Continua dizendo, e procurando materializar o pensamento, diz ele, para facilitar-nos a compreensão, acentuou Aniceto. Viram vocês? Vocês quem? André Luiz e Vicente. Viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro? Que elemento? O elemento força, gente. Aqueles flocos que caíam, o elemento força. Né? O elemento força. Os elementos a que me refiro, e observaram vocês, André Luiz e Vicente, a sua exteriorização, ou seja, depois de recepcionar cada um de nós, as bolhas que estavam jorrando em cada um deles, vocês observaram isso? E observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, ou seja, com a cor de cada um de nós. O que é a cor de cada um de nós? É o magnetismo de cada um de nós, com a elevação de cada um de nós. Com quanto de ajuda que a gente está dando. É o magnetismo pessoal de cada um de nós, impregnado com as luzes, com o elemento força que jorra de cima, que vem de Deus. É isso que ele está colocando. Que coisa interessante, né? Muito bem. E benefício dos irmãos, que dorme e sofre. E as bolhas são cor diferente. Por que a cor diferente? Volto a dizer, que está impregnado com o magnetismo pessoal de cada um de nós. E cada um de nós, dependendo do estágio evolutivo, temos umas cores diferentes. As luzes que exteriorizamos. Que coisa interessante, né? Concedeu, nos diz Aniceto, o Altíssimo, o Pai, Deus, a força de auxiliar. Que força? Os elementos força, os flocos. Em porções iguais para todos, ou seja, as luzes do Pai caem absolutamente igual para todos. Diz lá o Espírito de Verdade, no capítulo 4 do Evangelho. Deus faz chover os justos e injustos, os bons e os maus, de forma absolutamente igual, né? Então, ele diz, olha, o Altíssimo concede um elemento de força em proporções iguais para todos. Mas nós, cada um de nós, a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individual, ou seja, o que quer dizer com a nossa possibilidade? Com a quantidade de cada um de nós que possamos captar. O espírito, quanto mais elevado, mais consegue captar mais. O perispírito dele está capacitado para receber muito mais dessas ajudas divinas, dessa força, desse elemento força que provém do Pai, do coração augusto de Deus. Né? E também, diz a nossa possibilidade, e a coloração individual, com a cor da luz que cada um emite. E já impregnado com o nosso magnetismo. Diz ele, Ismália, que era o espírito mais evoluído que estava ali, diz Alfredo dizendo, Aniceto falando, que é o instrutor de André Luiz e Vicente. Ismália, cujos sentimentos de Ismália, que é o espírito mais elevado estava ali, cujos sentimentos são mais amplos, muito maiores e universalistas que os nossos, era o espírito mais elevado que estava ali, né? Pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Claro. Por quê? Porque ela tem a capacidade muito maior de receber, porque era o espírito mais elevado que ela estava. Então, ela, o trânsito, como diz lá a questão ela tem a capacidade dessa energia sublime que vem do Pai, né, de captar muito mais dessas energias divinas, né, receber muito mais. E ela pode não só receber muito mais, mas ajudar muito mais, está dizendo, ó.
pode receber com muito mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo a muito mais criaturas sofridas, com mais abundância, muito mais do que os outros, com mais eficiência. Por quê? Porque ela tem mais a dar, cada um dá em conformidade com o estágio de cada um deles. Ela recebeu muito mais, ajudou muito mais doentes, porque ela tem muito mais capacidade de dar e com muito mais eficiência, claro, que os fluidos que saem dela são muito mais eficientes do que o dos outros, porque ela tem muito mais grandeza espiritual. Isso está muito claro, né? Temos aqui, diz Aniceto, uma profunda lição sobre o benefício da prece, essa terapia tão grandiosa que a gente não dá a valoração devida e não utiliza como deveria, segundo diz o próprio Aniceto, né? Como já disse, quando dizendo Aniceto, o Pai, Deus, visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreender. Ou seja, Deus assiste o homem pelo homem. Todos que, em nome de Deus, buscam ajudar a outrem, podem ajudar. Com o quê? Com a sua capacidade que tem de absorver essas energias sublimes, com o elemento força. Todos nós podemos ajudar, claro, com quanto que nós podemos dar, que pode dar além de suas possibilidades. Isso que está querendo colocar, né? Diz ele, não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no ciclo terrestre de nossos pais humanos. Ele está dizendo isso, gente. Não podemos abusar do Senhor como abusamos no ciclo terrestre dos pais humanos, porque, infelizmente, as criaturas humanas, às vezes, sugam dos pais além da sua capacidade. Né? Às vezes, a gente não abusa dos pais, a atenção, etc., até os recursos, mais do que tem condições, a gente suga, né? Mas de Deus ninguém consegue fazer isso, não. Ele está dizendo isso. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos do ciclo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive ele quem? Deus, ao sabor de nossos caprichos pessoais, não. Deus não está aos caprichos pessoais. Não dá para a gente pedir a Deus além de nosso merecimento, quer dizer isso. Aqui, junto aos pais humanos, a gente pode até fazer uma chantagem e conseguir além da nossa possibilidade, né? Além de que seria razoável, mas para Deus não existe isso, não. Está dizendo isso. Cada um, todos podem solicitar ao Pai, para receber em conformidade com o seu estágio evolutivo, vai receber em conformidade com o seu merecimento. Continua dizendo, nunca poderia vir em pessoa, Deus não vem em pessoa, ajudar a enxugar o pranto do necessitado que chora. E por que chora? Porque está em pranto. Em consequência, aliás, do ouvido e do esquecimento da lei divina. Por que, na verdade, a gente vive com graves problemas? Nada mais é do que o efeito do que plantamos no passado. É a colheita do que plantamos no passado, né? Ou seja, a gente vive chorando nossas angústias, mas essas angústias, o único culpado dessas angústias somos nós mesmos, né? É a consequência do que plantamos no passado. Conhece a árvore pelo fruto, o homem pelas suas obras, diz Jesus. Então, assim, Deus não vem pessoalmente socorrer, enxugar as lágrimas dos seus filhos que estão, não. Ele vem através dos seus filhos mais orientados, dos filhos mais velhos, dos filhos mais orientados, que todos aqueles que buscam ajudar cada um de nós. Diz ele, né? Compete ao necessitado caminhar ao encontro dele, de Deus, através da prece. Nós, não é Deus que vem através de nós que vamos através de Deus, através da prece, solicitamos a ele, né? E o Senhor, que é Deus, né? O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons. O que ele quer dizer, os homens de boa vontade? Que Deus atende aos homens de boa vontade. Se você for pedir alguma coisa a Deus que não merece, ou alguma coisa que vai fazer o mal a você, ou alguma coisa para fazer o mal, claro que Deus não vai conceder isso. É natural, né? O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, alguma coisa que vem trazer o bem, através de quem? Dos homens. É Deus assistindo os homens pelos homens, como foi aqui, a gente viu. A prece esmalha, então aquele grupo de criaturas está rogando a Deus, assistindo aquelas criaturas sofredoras que estavam, né? Que se edificam na casa divina. Se todos nós que estamos buscando o bem, contamos, somos ajudantes de Deus no sentido de levar luz e consolação aos seus filhos que sofrem, né? Quando eu dizendo, todos os nossos desejos e impulsos razoáveis, não é impulso que não tem a ver, os razoáveis, aqueles que desejos e impulsos que venham fazer o mal a alguém, claro que não. E aqueles que acha que está fazendo bem para nós próprios fazer o mal, Deus não atende. Todos os nossos desejos, todos, e por isso que ele fala todas as preces em repercussão, né? Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno, de Deus.
ainda que demoremos, não demoremos, nas lágrimas e nas aflições. Ele está dizendo, gente, que os pedidos nem todos podem ser de imediato atendidos. A coisa não funciona assim, né? Quando ele fala aqui, ainda que nos demoremos nas lágrimas e aflições, que Deus é que sabe o momento adequado de que determinadas questões venham. Às vezes você precisa passar por determinadas situações por mais um tempo, vai consolidar o seu aprendizado, vai consolidar os seus ensinamentos, né? As quedas são necessitadas, porque ninguém aprende a se levantar sem cair, faz parte, Deus é que sabe. Às vezes a gente pede a Deus determinadas coisas, Deus não nos concede, primeiro que não tem ainda o mérito. E às vezes, se concedendo aquilo, vai piorar. Exemplo de entender. Muitas das vezes a gente não está preparado para determinadas questões, né? Às vezes, quando a gente recebe determinadas questões, às vezes a gente se melhorar como pessoa, piora, né? Então, é isso que está querendo colocar. Deus é que sabe o que é melhor para cada um de nós, né? E às vezes, quando a gente pede coisas achando que será um benefício, Deus sabe que não está na hora, primeiro. Ou que aquilo não vai fazer um bem, né? Muito bem. Jamais permanecemos ao desamparo. Ninguém está desamparado. A gente, quando vê a literatura espírita, quando você lê, por exemplo, o livro Libertação, que vê as criaturas em sofrimento atroz nas regiões, da região das sombras, situação dramática, ou quando a gente lê o livro Ação e Reação, que também são contos de criaturas em situação dramática das sombras, das regiões infernais, está lá os filhos de Deus ajudando aquelas criaturas infelizes. Não diz André Luiz que não há ninguém infeliz, que não tem alguém mais feliz que o ama, e está lá em nome de Deus, para assisti-lo, para ajudá-lo. Essas criaturas, essas múmias que foram assistidas aí, criaturas são profundamente endividadas, mas são filhos de Deus. Né? Não acreditavam em Deus, mas são filhos de Deus. E está aí, sendo ajudado pela interferência de André, de Vicente, de Aniceto, de Ismalha e tudo mais. Né? Tudo bem. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas, olha a informação dele, as respostas maiores e mais diretas, à medida que se intensifique o nosso merecimento. Claro, não adianta você querer coisas que não têm ainda merecimento para tal. Né? Na hora que você vai evoluindo, você vai melhorando, passa a ser mais rápido as solicitações, as possibilidades são maiores de se conseguir determinadas coisas, porque Deus é que sabe qual é o momento adequado. Mais diretas e maiores, à medida que certifica o nosso merecimento. Quando vamos evoluindo, vamos tendo acesso direito ao mérito, a ter acesso a determinadas outras coisas, né? Competindo-nos, diz Alfredo Aniceto, reconhecer que para semelhantes respostas às pedidos, à solicitação de Deus, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou seja, todos nós que nos dispomos em nome de Deus, ajudar os nossos semelhantes, todos temos condições de ajudá-los. Todos. Né? Todos temos condições de ajudar aos filhos de Deus, desde que tenham um desejo verdadeiro de ajudar. Né? Então, se você está numa situação e encontra alguém numa situação de dor, faça uma prece, aplique um passe, enfim. Sempre que a gente se dispõe a ajudar, essa prece tem uma repercussão quando terminamos de ver. Né? Então, fazer uma prece pelo irmão que a gente passa na rua, está embriagado, dormindo no meio da rua, faça uma prece por ele. Passa alguém, você vai no trânsito, alguém foi atropelado, faça uma prece por aquela criatura. Você está aqui assistindo a televisão e viu alguém se suicidou, faça uma prece para aquele irmão querido. Aquele irmão é filho de Deus, faz parte da família universal. Nosso irmão em Deus. Aquele irmão que a gente vê na televisão que cometeu um grave crime, ou cometeu um político que comete um caso grave, que desvia de recursos do povo, é um filho de Deus que precisa, isso vai se melhorar, se mandando uma luz e não mandando ódio, mandando sombra. Então, tem essa compreensão que todos nós podemos ajudar, em nome de Deus, aos filhos dele, os que estão na ignorância, os que sofrem, etc, etc. Né? Muito bem. Em resposta, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Todos nós podemos ajudar, isso que é verdade. As explicações de Aniceto abriram-me, diz André Luiz, novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, que é Aniceto, contudo, não dera por fim da lição. Ou seja, foram tantas as lições decorrentes da prece, tantas, como foi importante a presença de André Luiz e Vicente lá naquela noite em Campo da Paz. Porque, além de ter recebido informações importantíssimas para a formação deles como mensageiros de Deus, que vão exercer a função deles vindouramente, mas também
para lograr nós, a humanidade, através desse magnífico livro, essas informações. Que, volto a dizer, eu não tinha verdadeiramente uma compreensão da largueza das aplicações da prece antes de ler Os Mensageiros, nem de ler Entre a Terra e o Céu. Abriram-se muito a minha mente para ter uma compreensão da dimensão da prece. Muito bem, continua dizendo aqui. Os caras juntou com tudo, não se dera por fim a lição, e depois de longa pausa concluiu. Já que vocês se encontram comigo, você, Coniceto, num curso de serviço auxiliar, ou seja, de serviço auxiliador, vão auxiliar os necessitados na Terra, encarnados e encarnados, espero, diz Aniceto, aproveitem o máximo os ensinamentos desta hora. Ou seja, naquela noite foram muitos ensinamentos. O uso da prece, o uso adequado da prece, a observação minha aí, o uso da prece. Ou seja, aproveite o máximo, que você vai encontrar em muitas situações lá na Terra, de criaturas necessitados, e os ensinamentos aferidos com a prece aqui será de muita utilidade para vocês e também para nós, certamente. Reparem que, diz Aniceto, que nesses pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Temos 1.980 abrigados que dormem, quase 2.000, falei 3, mas é 2. Todos recebem diariamente alimentos e medicação, todos, comuns. Mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializada, ou seja, para cada quadro, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Aqueles que têm possibilidade de despertamento são ajudados com medicação diferente. Né? Desses 400, apenas 2/3 se revelam aptos à recepção de passes magnéticos, ou seja, cada um deles, conforme o estado que estão, recebem passes, água, fluido, sopro e por aí vai. Muitos não podem receber, por enquanto, água afluviada, que é a água fluidificada, é a mesma coisa. Poucos foram contemplados com sopro curativo. E somente 2 daquela multidão de criaturas, quase 2.000, se levantaram. Ainda assim, profundamente perturbados, como louco, a mesma noção estava acontecendo. Então, ele está dizendo que cada um de nós está no estágio diferente. É isso que ele quer nos dizer. Né? Então, dizer, vocês, André Luiz e Vicente, que estão nesse curso, tenham essas lições importantes. Ou seja, não tenha ânsia de resolver o problema, você não vai resolver, você faça a sua parte. Ele diz assim, ó, já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, André Luiz e Vicente, estão tendo uma aula prática importante, não esqueça essa lição. Que lição? Façamos todos o bem sem qualquer ansiedade. Faça o bem, faça a sua parte. Ou seja, façamos a nossa parte com amor. O resultado pertence a Deus. Ou seja, faça o bem, faça o melhor que você pode. Deus é que sabe qual o resultado. Deus é que sabe qual a necessidade de cada uma daquelas criaturas. Se alguns que estão ali precisam passar mais tempo dormindo para refletir, etc, etc, etc. Uns que já passaram a fase, que já estão lá na fase final, já estão prestes a acordar, por isso recebem tratamento diferenciado. E, certamente, cada uma daquelas criaturas tem um prontuário. Tem um prontuário. Como é que Alfredo, que é o diretor do Campo da Paz, sabe os que precisam tomar água fluviada, os que precisam tomar passe magnético, precisam do sopro. Ele sabe a situação de cada uma daquelas criaturas. Quando chegou, qual é o quadro, qual é o débito de cada um deles. Tem, cada um deles, um prontuário. Cada uma daquelas criaturas tem. A história dessas pessoas acompanha. O mundo espiritual sabe a história de cada uma daquelas criaturas, todas. Né? A gente vai ver isso lá na frente. Aliás, André Luiz, lá em nosso lar, mostrou isso. Dona Laura, a esposa de Ricardo, a mãe de Lísias, quis saber, depois de um longo trabalho, o passado deles. Está tudo escrito lá. Seja, cada um tem o seu prontuário. E é só tiveram condições de ver. Se não me engano, 100 anos da vida dele. Não tiveram capacidade de ver para trás, e não aguentaram. Só sendo dramático. Nós somos o somatório de tudo que já passamos de lá até aqui. Então, o que é que não diz a Aniceto, que é muito útil para André Luiz e para nós, cada um de nós? Faça o bem sem importar a quem, como diz Jesus, que a mão direita não sabe que a mão esquerda faça. Faça o melhor. O resultado é de Deus, não vai julgar ninguém. Como André Luiz, quando analisou Ana, fez a parte dele, foi lá e deu amor àquela criatura. Não se julgar ninguém. Né? Temos benevolência e indulgência para com cada um deles. O resultado é Deus que dá. Deus é que sabe a situação toda. Com isso, a gente conclui o capítulo 25. O capítulo 26... capítulo 25, muito interessante, ainda o resultado da prece que Ismael fez, etc, etc, tal. Esse capítulo 26 é interessante, que mostra a forma doce, a forma bondosa, a forma fraterna, como Alfredo dirige o Campo da Paz, esse posto de serviço tão importante, Campo da Paz. Né?
Então, André Luiz vai narrar aqui como é que é o contato nos bastidores, depois da prece de Ismalha. André Luiz ouve e vê e assiste e nos conta como é que, na verdade, é feito o trabalho de Alfredo junto aos servidores. É importante também ter compreensão, gente, que os servidores de Campo da Paz, boa parte que estão lá, são criaturas que foram recolhidas das regiões de dor, de sofrimento, dos umbrais, da região intermediária das sombras, e depois de tratado, continuaram o seu trabalho lá de melhoramento. Boa parte daquelas criaturas, a gente viu na prece de Ismael que boa parte deles não tinha luminosidade nenhuma, são criaturas que estão na fase inicial, eu vou encarnar em seguida. Como, na verdade, André Luiz foi também lá no nosso lar. André Luiz foi resgatado de nosso lar, depois passar a ser contagido, uma pessoa ser um trabalhador do nosso lar. E a gente vai ver lá na frente que o próprio Alfredo, depois que desencarnou, e aquele drama lá com Ismael, passou muito tempo na região das sombras, e resgatado aí, foi resgatado também em Campo da Paz. E hoje é o dirigente. André Luiz sempre conta essas histórias para a gente entender que não devemos julgar ninguém. Se hoje somos criaturas melhores, mas fomos criaturas piores. Isso é importante. Quando Jesus fala que não julga para não ser julgado, é isso. Se hoje não cometemos uma determinada criatura, já cometemos. Portanto, tem que ser indulgente e benevolente para com a situação de cada um deles. Então, André Luiz começa a narrar o capítulo 26, ouvindo os servidores. Notei que o trabalho no posto de socorro de Campo da Paz se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, de grande harmonia, né? Não obstante o respeito natural, as noções de hierarquia. Eu tenho essa observação aqui que é interessante. Os superiores demonstram suas qualidades em gestos e atos. Não é como aqui na Terra, que muitos superiores nossos são superiores. Você trabalha numa empresa, o seu chefe é superior porque o cara é o dono da fábrica, ou porque é irmão do dono, é filho do dono. Não tem mérito, mas porque é assim, muitas vezes o chefe daqui nem tem mérito. Né? No espiritual é diferente. O camarada só assume função de liderança se ele tiver grandeza espiritual. Então, os superiores demonstram suas qualidades em gestos e atos, né? Pela bondade, pela sua história, pela sua luminosidade. Essa é que é a história. Não existe lá chefe artificial, porque é amigo de fulano, que é ciclano, que é indicado, que existe. Não existe. No hospital não existe. Você é lá no hospital, você reflete quem você é. Se você é elevado, você emite luminosidade. Se você não é, emite obscuridade. Essa é a regra. Não tem disfarce do mundo espiritual. Então, quando eu falo aqui noção de hierarquia, você respeita os chefes, porque você tem por eles, admiração. Você respeita pela superioridade dos atos e gestos dessas criaturas. Então, Alfredo não é o chefe do posto de socorro por acaso, porque ele é o espírito mais elevado lá. Lembra que Ismael está lá visitando, mas ela não é de lá. Está claro, ele é o espírito mais elevado, está lá. Por isso, na verdade, é o dirigente. Essa é a história. No mundo espiritual não existe coisa diferente disso, não. Muito bem. Enquanto palestrávamos, enquanto conversávamos animadamente, depois da prece de Ismalha, recebia servidores numerosos, em atitude verdadeiramente maternal. E não podia ser diferente do espírito do naipe dela, né? Embora muitas pessoas que ela assistiu mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. E aí é interessante a gente... Eu fico só imaginando o espírito do naipe de Ismalha, você se dirigir a ela. Uma criatura iluminada. Você não viu um espetáculo, a grandiosidade dela, quando ela se transfigurou, a luminosidade, o respeito, o magnetismo que emite uma criatura dessa. Ao você chegar diante de alguém que tem uma grandeza espiritual, você já sente o influxo só do magnetismo dela. No livro Transição Planetária tem uma passagem muito interessante, quando Manuel Filomeno de Miranda disse ter participado de uma reunião lá na colônia espiritual onde ele vive, e lá, nessa reunião, que era o lançamento do projeto de aprofundamento do processo de transição da Terra, nessa reunião estava Francisco de Assis e Clara de Assis. E eles que, quando chegou perto de Francisco de Assis, a emoção foi tão grandiosa, o magnetismo dele é tão extraordinário, que ele não conseguia dizer nada. E as lágrimas começou a chorar copiosamente. Né? Só consegui dizer a ele que Deus o abençoe, só porque a emoção foi muito grande. As criaturas, quem leu o livro há 2000 anos, viu qual foi a emoção de Públio Lentulus quando se encontrou com Jesus às margens do Lago de Nazaré. Ele caiu genuflexo de joelho, as lágrimas copiosas. Gente, dentro das grandes almas, o influxo do magnetismo dessas criaturas é muito grandioso. Por isso que eu entendo
que essas criaturas, as senhorinhas, eu estou falando, eu fiz questão de dizer que os trabalhadores de Campo da Paz, boa parte deles foram criaturas assistidas, são criaturas humildes. Diante do espírito como Ismael, imagina a admiração dela, dentro daquele espírito luminoso. Eu coloquei essa observação. A emoção e o respeito, imenso, né? Imenso. Imagine você está diante do espírito de grande luminosidade. O efeito, né? Aniceto nos ministrava lições. Então, está dizendo que tanto a Ismália quanto o Alfredo estavam ouvindo aquelas criaturas, os trabalhadores que vinham conversar com eles. A Aniceto nos ministrava quem? A André Luiz e Vicente. Lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. Tudo era questão para Alfredo, a Aniceto está trazendo informações e ensinamentos para André Luiz e Vicente, que eram alunos, né? Eram alunos naquele momento, né? Mas também de imenso afeto, né? Riam-se carinhosamente, ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aí a questão tem que a isonomia no tratamento dispensado a todos os trabalhadores. Seja, Alfredo, conversando com todas aquelas criaturas que estavam lá, Alfredo, né? Acho que pulei aqui um pouquinho. Aniceto, tá. Sim, Alfredo, que era o dirigente, era o presidente, era o diretor diretor do Campo da Paz, recebia os colaboradores a todos, recebia todos os colaboradores de todas as condições, os mais elevados e os mais humildes, não só com espírito de solidariedade, né? Mas também de imenso afeto. Ele, com a grandeza dele, recebia todos de forma isonômica, com todos eles, tratava do mesmo jeito, com todo carinho, respeito, etc, etc. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem, diz André Luiz, vendo aquele clima de beleza, de respeito, de camaradagem e tal. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. Ou seja, onde há amor, onde há compreensão, onde há fraternidade, mesmo que haja problemas, mas se contorna da melhor maneira possível. Lembremos que quando André Luiz chegou, mais Vicente, todo mundo que ia a caminho dos sonâmbulos, encontraram aqueles loucos. E viu a forma doce, amorosa, como Alfredo tratou aquelas criaturas. O velhinho, o Aristarco e aquela senhora, chegaram alguns zangados, ele tratou todos com muito amor, com muita fraternidade, eles querem saber a situação dos escravos, a situação do Quinhão, e Alfredo tratou tudo com muito amor. É a grandeza dele, né? E usou da sua psicologia muito apropriada para tratar aquelas pessoas, tentando ver a eles que, além da questão materialidade, havia questão muito mais sublimes, que era a bondade, a fraternidade, enfim. Muito bem. Nós vemos aqui. Muito bem. A atitude paterna do administrador, de Alfredo, do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e atendimento, atraía-me com forças. Ele ficava muito atraído com aquele processo todo. A André Luiz ficou muito admirado e tal. Aí eu botei aqui, verdadeira liderança, né? Não se tem temor, mas respeito. Você não tem temor. Todas aquelas criaturas que estavam ali, e Alfredo diz lá atrás, que tem cerca de 500 trabalhadores em Campo da Paz, todos têm um profundo respeito. Não tem temor por Alfredo. Porque a liderança, como eu vou dizer, a liderança se conquista pelo amor, não por temor, né? Por respeito mesmo, né? Pedi permissão a Aniceto, ao nosso orientador, para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Depois da prece, etc., muitos colaboradores que estavam ali foram conversar com o Ismael, foram conversar com o Alfredo. E André Luiz pediu autorização a Aniceto para ouvir, para ele também assimilar conhecimento e trazer para nós também informações sobre o que está sendo tratado, que certamente tinha coisas importantes e lições. Aproximei-me impressionado. Impressionado com o quê? Com a forma amorosa como Alfredo tratava tudo, né? Isonomicamente. Nesse momento, um colaborador, de maneiras simpáticas, dirigia-se a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho humilde, de humilde expressão, que ele falava com mostras de justo respeito. Aí eu boto essa informação aqui, é interessante, que efetivamente os trabalhadores de Campo da Paz, boa parte deles chegaram numa situação dramática e hoje são trabalhadores da casa. Muito bem. Aí esse senhor velhinho chegou e perguntou a Alfredo, o diretor do da Paz, e o senhor recebeu as notícias, senhor Alfredo? Sim, Alonso era o velhinho. Atendia o chefe, sem afetação.
Nossos mensageiros, seja mensageiro de campo da paz, cientificaram-me de detalhes mínimos, sua viúva, porque, na verdade, Alonso pediu informações sobre a família dele, que ele tinha desencarnado, de tarará, como é que estava, ele pediu informações, e ele veio pedir a Alfredo informações como está a família. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada, os filhinhos gozam de saúde, mas permanece na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. Ou seja, ele desencarnou, mas a esposa e os filhos, obstante ter saúde, continuam revoltados porque morreu. Essa revolta perturba quem está lá no... A gente já viu isso em alguns outros momentos. Perturba o espírito que desencarna de receber essas cobranças, essas agonias, o sofrimento deles, perturba quem está desencarnado. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confiança e acrescentou: tenho sentido muita falta deles, diz Alonso. Nos olhos transparecia a tristeza resignada. Era triste, mas era resignada. De quem deseja alguma coisa, ou seja, André Luiz notou que ele estava querendo pedir alguma coisa a Alfredo, né? Medindo a extensão dos obstáculos. Ele sabia que André Luiz notou que ele pediu alguma coisa a Alfredo, mas sentiu que o pedido havia resistências. Essa é a história. Você, porém, Afonso, continuou Alfredo comovido, não deve angustiar-se, diz Alfredo, porque Alfredo, com a grandeza dele, sabe da angústia que está passando o Alonso, né? Sei que está trabalhando agora pelo futuro de sua família. O que é que quer dizer sei que você está trabalhando pelo futuro da sua família? Ora, se na verdade Alonso chega, desencarna há pouco tempo, é resgatado para Campo da Paz. Se ele desencarnar em Campo da Paz, é porque não chegou bem. E quem quer resgatar para Campo da Paz já viu que só em quadro grave, porque Campo da Paz fica na região de Umbral Grosso. Você chegou um mal. Se ele, na verdade, já está bem, já está trabalhando, inclusive, ele está lutando para o futuro da família. Por que o futuro da família? Porque só é possível se ajudar a quem amamos na Terra se você estiver equilibrado. Se você estiver desequilibrado, ajudar a quem? Não é? Você não pode dar o que não tem. Então, você primeiro precisa se melhorar, se equilibrar, para poder ajudar os que sofrem. Não sei se vocês são lembrados, lá em nosso lar, que uma senhora procurou o ministro Clarence porque queria ir à Terra ajudar os filhos. Mas não tinha, ela não procurou se melhorar, não procurou trabalhar em nosso lar, fazer nada. Ele não podia dar o que não tem. É a mesma ideia desse senhor. Ele não conseguiu ainda melhorar-se ainda, ele não conseguiu equilibrar-se ainda. Então, não poderia ajudar alguém se ele não estava ainda equilibrado. É isso que Alfredo, de pronto, já colocou para ele. Diz ele. Aí diz Alfredo, na Terra, nós, né, na qualidade de paz, conseguimos movimentar muitas providências em favor dos filhos. Entretanto, aqui, no mundo espiritual, podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. O que quer dizer isso? O que é que Alfredo quer dizer com isso? Que aqui na Terra a gente ajuda os filhos com coisas, e muitas das vezes a gente ajuda os filhos achando que estão fazendo bem a eles, nem sempre estamos. Por exemplo, se os nossos filhos querem fazer tudo que desejam fazer, a gente deixa os filhos fazer, criança fazer tudo que quer, será que estão fazendo bem a eles? Então, tudo que o filho pede, a gente faz. Será que a gente está ajudando os filhos? Não, a gente tem que estabelecer os limites, fazer o que é necessário, o que é bom, etc, etc, etc. Pode causar sérios danos no futuro, que está dizendo isso. Na Terra, na qualidade de paz, conseguimos aumentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, lá no mundo espiritual, podemos realizar certas medidas em benefício deles, com maior segurança. Porque lá em cima, lá vocês têm a compreensão do que é bom e do que é ruim para os filhos. Ajudar naquilo que é fazer trazer benefício. Não que o filho quer determinadas coisas e lá você sabe que não vai fazer bem, você não vai ajudar nesse sentido. Lá, com a visão que se tem e ajuda da espiritualidade, você tem como direcionar essa ajuda. É isso que ele está colocando, Alfredo está dizendo a ele. Nem sempre agimos no mundo, ou seja, aqui na Terra, com a necessária visão. A visão daqui de baixo, que nem sempre temos. Mas aqui, ou seja, no mundo espiritual, é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis. Que é interesse imperecível, gente? É aquele no bem. Interesse no bem, daqueles bens que Jesus falava, de que a traça não come, foi não corrói. Ou seja, orientar os filhos e assistir os filhos e instruí-los ou instigá-los no sentido de fazer coisas para ser o bem de verdade. Não é só um bem material, mas os bens imperecíveis, o bem da alma, fazer a caridade, a fraternidade, por aí vai. Né? Mas aqui, no mundo espiritual, é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. Ele está dizendo isso. Lá, aqui nós somos falhos, a orientação dos filhos. Mas lá não, nós, com toda a visão que temos, e deixa equilibrados no mundo espiritual, a gente tem que interceder pelos filhos. A gente tem visto isso e muito.
No nosso lar tem vários exemplos disso, né? A intercessão é absolutamente possível. A própria mãezinha de André Luiz interceder pelo marido que estava na legião, no umbral pesado, pelos duas filhas, pelo próprio André Luiz e pelos filhos e a mãe e a esposa de André Luiz. A intercessão é normal que aconteça dos que amam, né? Mas para ajudar, é preciso estar em condições, estar equilibrado. E Alonso ainda não estava, isso que o que o Alfredo está dizendo. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito dos sentimentos cultivados no ciclo da crosta. Seus sentimentos aqui da crosta nem sempre são os mais adequados. Muitos são equivocados e pela nossa imaturidade a gente não tem essa capacidade de compreender isso. É preciso que você tenha, diz Alfredo a Alonso, é preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. O que significa desorganizar a mente? Deixar-se levar pelas múltiplas reclamações dos filhos encarnados e da viúva. Reclamando, porque o marido se foi, porque deixou isso, porque deixou aquilo. Né? Porque se, na verdade, ele dá aso demais a essas reclamações, ele desequilibra. E ninguém pode ajudar ninguém desequilibrado. E nem ele também vai conseguir progredir desequilibrado. É isso que a Frei está dizendo. Né? Muito bem. É enfermidade do coração, diz Alfredo. Enfermidade do coração, o quê? O desequilíbrio mental. A enfermidade do coração é a enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. E aí eu me lembro muito bem de um livro magnífico de Memória do Suicídio, que não leu, aconselho que leu, uma obra extraordinária, em que é contada a história, um livro psicografado por Dom Livon do Amaral Pereira, que conta a história de Camilo Castelo Branco, poeta português do começo do século. E ele conta uma história de que lá na Legião de Maria, onde Camilo Castelo Branco é socorrido depois de passar pelo Vale dos Suicidas, conta a história de um dos companheiros dele que insiste com a espiritualidade, que quer porque quer visitar a família. E a espiritualidade é que sabe quando você está em condições ou não de visitar a família. Você está desequilibrado e a situação da família é dramática. Se você vier, você vai terminar desequilibrando e não voltando. Foi o que aconteceu isso. Ele narra um caso que tanto insistia, a espiritualidade concedeu que ele fosse à Terra. E quando ele foi que viu a situação dramática, a mulher, a esposa, utilizando a filha como prostituta, enfim, um desequilíbrio total da família, o espírito entrou em parafuso. Desequilibrou-se completamente, não teve mais condições de voltar para a Legião de Maria. Então, é o mesmo caso aqui que a Alfredo está orientando Afonso. Né? Então, a ida precoce sem visita à família pode causar sérios danos. Lembremos que André Luiz só visitou a família depois de 10 anos. 10 anos, quando estava equilibrado. Ele tinha vontade, mas estava sempre lá recebendo informação de Narcisa, orientação de Narcisa, orientação de Dona Laura. Não está no momento. O ministro Clarencio dizendo, e ele teve a paciência de esperar o momento certo. E quando veio, depois de 10 anos, a situação era tão dramática que ele ainda foi muito dramático. Quando ele viu a esposa casada com outra, ele balançou. Foi uma situação difícil que ele teve que contornar, mas já tinha maturidade espiritual para suportar. Levou um choque muito grande. Mas se tiver equilíbrio para isso, você desequilibra completamente. Ao invés de ajudar a família, você desequilibra isso também. É isso que é o que o Alfredo estava dizendo para Alonso. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice: reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental, com trabalho, desenvolve lá, né? Nos deveres novos que me concedeu, quem concedeu? Alfredo, como diretor do posto, né? E, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Ele está melhorando-se, né? Sei que sua palavra não me advertiria, diz Alonso, sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar minha esposa e filhos, disse ele a Alfredo. Olha a explicação magnífica de Alfredo, na mesma língua que eu falei há pouco tempo. À noite, quando me concentro nas preces, diz Alonso, habituais, sinto em torno de mim seus pensamentos. Pensamento dos filhos e da esposa, churumingando e reclamando. Né? Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. E as pessoas não sabem que esse chamamento, essas reclamações, traz muita perturbação. Eu lembro de um relato de Chico falando para uma mãezinha que procurou consolação a Chico sobre a situação do filho que tinha desencarnado, e ela, inconformada, procurava o Chico
inconformada, revoltada, etc, etc. E aí Chico, a criança se pronunciou através de Chico, dizendo, pedindo à mãe, pelo amor de Deus, que ela se equilibrasse, que toda noite ela ia no guarda-roupa e passava a mão na roupa dele, e chorava, revoltada, e ele sentia todas as dores do outro lado. Esse choro da mãe, o desequilíbrio dela, comovia profundamente do outro lado, ele não conseguia melhorar, sossegar do outro lado. É o mesmo caso aqui de Alonso, é a mesma ideia, né? Aí diz aqui, confesso que a minha luta, sim, assim, sei que a minha esposa e os filhos não estão me chamando dolorosamente. Esta certeza me perturba. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Ele está dizendo que essa súplica da esposa e dos filhos está perturbando o trabalho dele lá, em Campo da Paz. Ele está dizendo assim, você tem a mesma firmeza para o trabalho diário. Tal. Reconheço que minhas obrigações, presentemente, diz Alonso, são outras e que devo estar conformado. O próprio Alonso diz isso. No entanto, confesso que a minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Alonso dizendo a Alfredo, paternalmente o atende. Que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meio de atender? Como se faz indispensável? Aí eu botei a informação de Chico, da questão daquela criança, que é o mesmo caso, né? E revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil, isso é Alonso dizendo para Alfredo, e necessito do amparo deles. Olha, se eles, na verdade, nem compreendem o pai, mandando preces e amor, só cobranças, etc, etc, né? Estimaria pedir-lhes, diz Alonso, esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimento. Ou seja, ele está dizendo que se ele fosse levar a notícia à família, ele ia ficar mais tranquilo para fazer o trabalho dele em Campo da Paz. Olha a resposta de Alfredo. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa? Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas, talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fosse, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Alfredo, imperturbável, ouve a história toda, com muito amor e tal. Um grande psicólogo, compreendeu da situação. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe o olhar. André Luiz só observando a reação de André Luiz e a reação de Alonso. Observei-lhe no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender. Ou seja, de coração, Alfredo atenderia, mas não era o melhor. Ele tinha essa compreensão de atender. E com extrema simpatia, doçura, né? Por sua conduta generosa, ouvi-o ponderar. Não será possível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários, que é um emissário? De Campo da Paz, poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Que viagens comuns? Que é muito comum, gente, dos postos, como das colônias espirituais, a assistência à terra. Todas as criaturas que encarnaram, vão ver isso mais na frente, todas as criaturas que encarnaram a partir de Campo da Paz são supervisionadas por Campo da Paz. Então, as criaturas que desencarnaram a partir de Campo da Paz são supervisionadas. Sempre vão trabalhadores de Campo da Paz supervisionar o trabalho dos encarnados, tutelado deles. Esse trabalho de assistência, ele vai ver que é muito comum acontecer. Por isso que ele diz aqui, nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns, essa viagem comum que eu estou falando. Entretanto, creia, meu amigo, que como o seu amigo ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Olha que bacana. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe. Sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, né? Mas creio que seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. Ou seja, em outras palavras, você não está fortalecido convenientemente para ir, amigo, se você for. E eu sei, Alfredo dizendo, da situação que está lá. Se você for lá e se defrontar com a situação que está lá, possivelmente você vai ficar tão penalizado que não vai conseguir voltar. É isso que ele vai dizer mais na frente. É imprescindível, não é aconselhável, é imprescindível, é diferente. É imprescindível conformarmos-nos com o desígnio do Eterno. Ou seja, Deus é que sabe. Se você está aqui passando por uma situação como essa, isso não foi ainda, porque Deus sabe que não é o momento. É isso que o Alfredo está dizendo. Deus sabe que não é o momento de você ir. Se conformar com a designação de Deus, que sabe o melhor para nós. É aquilo que Alfredo Aniceto disse lá no final. Nós fazemos a nossa parte, mas Deus é que sabe o que é melhor. Muito bem. Você e sua mulher
não ficariam separados se não necessitassem das experiências novas. Ou seja, se Deus colocou vocês nessa situação, vocês precisam passar por essa experiência, né? Nada acontece por acaso, é que Alfredo diz. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você. Com a separação dela, né? Tenho a impressão, Alonso, que Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Olha, essa fala, preste atenção a essa frase, que ela é muito interessante. Olha só, Alfredo está falando da situação dele, Alfredo, preste atenção. O que aconteceu com o Alfredo, que desencarnou numa situação dramática porque julgou a sua mulher inadequadamente? Ismália foi para as instâncias celestiais e ele ficou não sei quanto tempo numa situação dramática. E hoje, por que na verdade Ismália não está com ele em Campo da Paz? Porque ele precisa ficar na solidão para aprender a valorar. Olha a informação. Ele está dizendo aqui para Alfredo, para Alonso, a mesma coisa que ele, é a mesma situação dele. Olha o que ele está dizendo. Tenho a impressão, Alonso, que Deus nos deixa sozinho por vezes, é o caso dele. A Ismália só vai visitar ele, a fim de refazermos o aprendizado para valorar. Ele mesmo dizia, quando ele conta a história para André Luiz e Vicente. E melhorar o coração. Ele disse, eu não mereço ela estar comigo. Eu que tenho que crescer para ir viver nas instâncias, na resplandecência com ela. É a mesma situação. A soledade, ou seja, a soledade, a solidão, que é a mesma coisa, é uma palavra em espanhol, porém, quando aproveitada pela alma, essa solidão, precede o sublime reencontro. É o que vai acontecer com ele, Ismael. É a mesma história. O que ele está contando aqui, aconselhando o Alonso, é a mesma história dele. Ele está dizendo que essa solidão está sendo útil para ele crescer, se sentir, evoluir, para conseguir morar na instância dela. Não pedir que ela venha ficar com ele. Os próprios instrutores, os maiorais, de Ismael não aconselharam que ela viesse ficar com ele. Muito bem. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, porque ela leva que os filhos choramingando, reclamando da ausência deles. Tem saúde, mas acostumado com a participação do pai, reclama que o pai morreu. Porque cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Você devemos orientar os nossos filhos em nome do pai, né? Mas a vida é deles. Ninguém pode cumprir a missão que é deles. É isso que está explicando para Alonso. Continua. Por enquanto, diz Alfredo, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhe visita a alma invigilante. Só é vigilante, não tem maturidade ainda. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois de sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Ou seja, sendo lá não vai resolver o problema. Você tem que se equilibrar e ajudar, elevar-se para ajudar eles, a interceder por eles, né? Pedir a Deus que Deus ilumine o coração deles. É o que se pode fazer agora, está dizendo isso. Você desequilibrar não vai poder ajudar eles, não. Precisam eles, os filhos e a esposa, da conformação com a realidade justa. E você, Alonso, que já lhes deu o que era razoável quando estava lá encarnado, já fez o que tinha que fazer, necessita igualmente evoluir e aperfeiçoar-se, nascendo-se no caminho novo a que fomos chamados. Ou seja, deixe eles trilhar o caminho deles. Você não pode, por mais que amemos nossos filhos, não cumprir a missão que é deles, não. Eles têm que passar pelo processo também de aprendizado. Esse cara está dizendo isso. Em que ficaria, meu caro amigo, se permitisse a invasão total do sentimento doentio em seus pensamentos? Tão dedicado é você à família do sangue que, por agora, não sinto com bastante preparo a tudo ver o antigo lar sem sofrer desastrosamente. Ele está dizendo que a situação pode ser muito mais complicada, e Alfredo sabe que a situação é complicada. E se ele for lá, possivelmente a situação é tão angustiosa que ele vai ficar muito mais perturbado ainda. Além de não poder ajudar a esposa e o filho, porque desequilibrado ninguém ajuda ninguém, vai também ficar desequilibrado, isso vai piorar tudo. Há tempos. Aí eu vou contar a história para exemplificar aquilo que eu falei que aconteceu lá no livro A Memória do Suicida. Há tempo, diz Alfredo, e isso foi importante para convencer Alonso. Há tempos autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da coxa. Os colegas nossos quem? Dois espíritos que estavam em Campo da Paz, a fim de reverem as viúvas e abraçar de novo os filhinhos, mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação, que é o caso também deles, dramática, complicada, que não puderam voltar aos seus deveres aqui, não puderam voltar para Campo da Paz. Lá ficaram
agarrados ao ninho que havia abandonado. São uma situação dramática que se envolveram tanto com a dor dos familiares que ficaram lá. Não vigiaram o coração, ou seja, não tiveram equilíbrio suficiente, não estavam preparados para, convenientemente. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, as angústias, reclamações, etc, etc. Envolveram-se os dois nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, tiveram uma semana para ir, não conseguiram erguer-se para o regresso e ficaram lá, grudados. Né? Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, ou seja, as criaturas que levaram, os espíritos levaram eles. Não conseguiram trazer de volta. Com grande surpresa para mim. Alfredo está contando essa história para convencer ele que ele não está preparado para ir. E, francamente, não sei quando poderão eles dois reassumir as funções que lhe cabem, se voltar de novo para Campo da Paz, se reequilibrar e continuar o trabalho. O prejuízo de ambos é muito grande. Claro, vai ter implicação direta com a evolução deles. Isso é que é interessante. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos, olha que maravilha, os voos de grande altura pedem asas fortes. Ou seja, enquanto você estiver fortalecido, enquanto você não tiver um coração equilibrado, etc, etc, você não pode ir lá porque você vai se equilibrar também. E foi o caso de André. É o caso de André Luiz. André Luiz só foi à casa dele depois de 10 anos, quando estava preparado. O escola chamou, disse que ele fosse. E mesmo assim sofreu o baque. Ele está dizendo que o voo de grande altura, ninguém pode fazer voo de grande altura com asas fracas. Você cai, é o mesmo caso. Ele se prepara primeiro, Alonso. Quando você estiver em condições, aí tudo bem. Mas se for agora, meu irmão, você vai sofrer. Não vai resolver coisa nenhuma. Alonso, que eu via de olhos arregalados, depois desse exemplo importante, desses que ficaram, considerou resignado. Desiste do pedido. O senhor tem razão. Ou seja, bom senso, falou alto, né? O administrador abraçou carinhosamente, com fraternidade, e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento, meu amigo. Admiradíssimo de Luiz ficou, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimento, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Tempo de plantar, tempo de colher. Isso é importante a gente compreender, que é a lição que a gente tem que ter essa compreensão. Tudo no seu tempo. Alonso, se fosse antes do plantio estabelecido, antes da colheita, você planta, mas o grão não está maduro, se for colhendo, o tempo não vai resolver nada, vai deixar tudo. É a mesma história. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3. Tempo de colher, tempo de plantar e tempo de colher. Ou seja, ele estava no plantio. Quando ele estivesse preparado para, aí seria o momento, como André Luiz teve a paciência para esperar até o momento adequado. Meus amigos queridos, e com isso a gente tem esses 2 capítulos, como sempre, maravilhosos e ricos em informações demais, não é? Se algum dos irmãos queridos tiver alguma dúvida, terei o prazer em, se puder também, respondê-los, né? Se não, vamos fazer nossa prece e, de pronto, agradecer pela assistência e pelo carinho de vocês.